As eleições terminaram com boa parte dizendo que a esquerda havia morrido, que a esquerda estava morta. E esta pauta mostrou que a esquerda está viva, organizada, com proposta, com capacidade de organização de um tema em torno do trabalho. Esta é uma demonstração de força do nosso campo, porque somos nós que estamos provocando essa discussão no seio da sociedade, inclusive pressionando a direita a se posicionar, colocando para o trabalhador que talvez eles precisem olhar com mais cautela o outro aspecto da política. Essa é uma demonstração de que a esquerda segue viva, segue organizada e com capacidade de organizar a classe trabalhadora em volta de um tema sobre a questão do trabalho. Mas preciso reafirmar esta luta pela classe trabalhadora brasileira. Esta luta em prol da dignidade, da qualidade de vida, da saúde mental e do descanso do trabalhador. Fazendo isso com responsabilidade, olhando para todas as questões que possam ser levantadas, para todos os questionamentos, olhando para a economia, para o pequeno, chamando os empresários a sentarem à mesa de negociação junto conosco. Nós não faremos esse debate à porta fechada. Nós faremos esse debate olhando para o horizonte e para todos os setores que serão assim convidados a compartilhar com a gente os seus medos, as suas preocupações e as suas inseguranças. A partir da indicação de um relator para esse texto, nós teremos a condição de nos reunir com as bancadas, fazer os aperfeiçoamentos necessários e construir neste país um texto qualificado, que atenda às preocupações, mas que coloque o trabalhador na primeira ordem do dia, garantindo a ele tempo de conviver com a sua família, de ter lazer, de descansar, de poder se capacitar profissionalmente, que hoje essa escala da maneira como está organizada não tem permitido. Quero celebrar aqui, antes de sair, as 216 assinaturas que já temos aberto e dizer que após a reunião com o ministro Padilha, nós continuaremos a conversar com as bancadas, a conversar com o governo, a conversar com os deputados e a conversar com a sociedade para que nós possamos avançá-las e no mais breve tempo possível ver neste país essa disputa que é da classe trabalhadora se tornar uma realidade. Muito obrigada. Presidente, a que ponto chega a insanidade neste parlamento? Até concordo que uma parlamentar do PSOL propor um projeto estapafúrdio é algo comum, natural e corriqueiro nessa casa. Agora, conceber que quase 200 parlamentares fizeram parte de uma insanidade, aí eu já começo a ficar preocupado como essa casa se comporta perante desafios do nosso tempo. No projeto da parlamentar, nenhuma conta de terceira série ela conseguiu acertar. No inciso 13, só poderia ser 13, ela diz: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Jesus, Maria, José. 4 vezes 8, me parece, colega Luiz, que dá 32. Eu não sei como as outras horas serão preenchidas. Talvez através de mágica, como ela quer resolver os problemas. Mas o brasileiro que está concordando com essa maluquice, eu pergunto a você: o que você vai fazer com 20% a menos do salário? Porque o seu salário vai ser reduzido. Ah, não marcou, mas na proposta diz que não. Ai, meu Deus, não parou de acreditar em Papai Noel? Vai fazer o que com o seu filho, que ele só vai poder estudar de segunda a quinta? Sexta-feira o professor não vai poder dar aula. No mercado você não vai poder ir, porque estará fechado. Na farmácia, a mesma coisa. Ah, não, mas eles vão contratar mais pessoas. Pois é. Vai ocasionar o quê? Aumento de preço. Aí você vai receber menos, porque você, cidadão brasileiro, se o senhor, a senhora que me acompanha de casa, quiser trabalhar de segunda a sexta, você estará proibido. Será um criminoso, está escrito na proposta, criminoso. A deputada vai pagar o seu salário, que vai faltar? Obviamente que não, mas daí o senhor se vira, que ela está preocupada em fazer proselitismo político. Eu apresentei, senhor presidente, só para concluir, a PEC da alforria, que libera
Se você quiser trabalhar 2 dias por semana, 1 dia por semana, 4, 5, 6 dias por semana, você faz o que você quiser da sua vida. Não vai ser um deputado, 200 deputados ou um presidente que vai dizer. É muito bonito apresentar coisas mirabolantes, mas aqui, nós que temos esse broche que fomos eleitos, temos que ter responsabilidade com o país. Eu não vou vir aqui mentir para o povo que posso fazer mágica. Obrigado, presidente. Deputado Otônio de Paula, tem a palavra, Vossa Excelência. Se o deputado Boulos quiser falar, por favor, deputado, fique à vontade. Posso, Otônio? Por favor. Obrigado. Tem a palavra, Vossa Presidente, Excelência. eu estava ouvindo discursos aqui sobre a escala 6x1, com críticas infundadas à PEC da deputada Erika Hilton para poder fazer a redução da jornada de trabalho de pessoas que estão trabalhando até o limite da saúde mental, das suas condições. Agora, é impressionante. Quando se fala de desonerações de privilégios para o sistema financeiro, para o agronegócio, para grandes empresas, isso não gera grita aqui. Quando se fala, não é, de ter mais gastos para emendas parlamentares, isso não gera grita aqui. Agora, quando se fala do direito do trabalhador, isso gera uma grita. Não é? O debate de cortes tem sido um negócio impressionante. Querem cortar de educação, cortar de saúde, não é? Uma pressão do mercado nesse sentido. E por isso eu quero aqui fazer um desafio a deputados que têm trazido o tema da economia, dos cortes, tudo mais. Nós estamos entrando com o PL que enfrenta privilégios dos supersalários, não é? De salários acima do teto, com penduricalhos, aqui no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público, que pode gerar uma economia de 5 bilhões ao ano para o país. Eu quero pedir a esses deputados que estão tão preocupados com a economia que assinem também e apoiem esse PL. Fiquei impressionado, fiquei abismado. Acabei de ouvir aqui, neste microfone onde estou, a fala do Boulos, o deputado federal Boulos. Ele veio usar inclusive os nossos microfones da direita, ele não quis nem usar o da esquerda, para vir dizer para o Brasil que agora, eles estão preocupados nos super salários, eles estão preocupados nos salários extras dos ministros, porque eles participam, tá certo, dessas comissões, desses conselhos, e triplicam o salário. Aí ele vem colocar agora que vai haver corte. Eu acho que ele deveria trazer logo o corte do presidente Lula, da Janja. A Janja está gastando aí, agora mesmo recentemente, certo, no P20, gastou 800 mil reais para contratar artistas. E isso realmente é muito ruim. Essa PEC que nós denunciamos, que nós somos contra, é a PEC do desemprego. Estão iludindo. Esta deputada é uma irresponsável. Ela não fez conta nenhuma. Ela veio aproveitar a Câmara Federal para estar produzindo fake news, para estar enrolando o trabalhador brasileiro, pobre trabalhador brasileiro. E ela vai afetar diretamente os jovens, porque essa escala 6x1 é exatamente a porta de entrada para o trabalho dos jovens no Brasil, na área de comércio, em todo... Não, pode falar só um pouquinho. Em todos os locais onde o jovem é absorvido. E o que é que ela quer? Ela quer exatamente acabar com o INSS, acabar com os auxílios que existem para o trabalhador, tá certo? Como o auxílio-desemprego, como o auxílio exatamente para a cesta do trabalhador. Enfim, é uma PEC danosa, é uma PEC que acaba verdadeiramente com toda a estrutura e vai desempregar, sim, imediatamente o trabalhador brasileiro. É importante, eu aproveito para parabenizar a todos os deputados e deputadas que estão se sensibilizando com esse tema. Um profissional que trabalha há mais do tempo, ele não tem saúde, ele finda produzindo menos, e é importante abrir esse diálogo entre o patrão, entre o empregado. Só não pode deixar o empregado refém do patrão. O governo precisa participar disso na mesa como magistrado,
Senado, entendendo que é o trabalhador que faz a economia crescer, é a força do trabalho que cresce a nossa nação e que a desenvolve. Portanto, respeitando a todos os pensamentos dos parlamentares, vamos diminuir. Precisamos diminuir, sim, a escala de trabalho daqueles que são responsáveis pela economia e pelo crescimento brasileiro. Eu tenho certeza que deputados como Vossa Excelência, que esse parlamento, que a presidência desta casa, do Senado, do governo federal, se debruçará sobre este item muito importante. É trabalhador, não é robô. Ele tem família, assim como os empresários, precisa cuidar dela. Muito obrigado. Mas que não tem cabimento. E ontem, em entrevista à Globo News para o jornalista Camarote, a deputada Érica Hilton confessou que o projeto não tem nenhum estudo. Como ela não foi conversar em pequenos estabelecimentos comerciais e como a mesma não chegou à conclusão que isso vai gerar desemprego e inflação. Eu quero lembrar que nesse país, é o país que mais jornada de trabalho tem, 44 horas semanais. Na verdade, a média na Europa já é 38, na França é 36, no Canadá é 32 horas de jornada de trabalho. Estão certos. E mais do que isso, eu queria dizer a vocês que a mobilização nas redes sociais, entende, causou um verdadeiro frufru aí, porque a direita, uma parte da direita foi apoiar o projeto, como o senador Cleitinho, entende? E o Nicolas Ferreira, que se julga o defensor dos trabalhadores, mas só fala de banheiro unissex e ideologia de gênero, foi se meter o pau, levou uma trombada nas redes sociais, entendeu? E teve que mudar e desviar o caminho dele. Isso sabe por quê? Porque é uma luta absolutamente justa. Então é muito bonito aqui você defender, não é? De que o trabalhador está sendo sacrificado, ele não está tendo tempo para nada, ok. Agora, vamos para a realidade, não tem almoço grátis. Se uma PEC dessa prevalecer nesse parlamento, esse parlamento será irresponsável. Nós não podemos jogar para a galera. É claro que nós precisamos defender de que os nossos trabalhadores tenham um trabalho digno. Agora, não há nada de desumano. E sabe por que não há nada de desumano? Porque a mesma Bíblia que nós aqui amamos e defendemos, a Bíblia diz em Êxodo 34, 21, palavras do Senhor. 6 dias. Êxodo 34, 21. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. O que Deus está defendendo na sua palavra é a escala 6x1. Trabalha 6, descansa 1 dia. Então, pelo amor de Deus, eu fico com a palavra de Deus. 6x1, não há nada de desumano, porque o próprio Deus entendeu que é viável e é possível. Todo mundo tem que trabalhar muito. O trabalho dignifica o homem, isso aí já foi, minha gente. Isso é papo de patrão do século XIX. Agora, as coisas estão na informática, estão na robótica também. E o trabalhador quer crescer, quer se intelectualizar. Alguns reacionários nunca vão querer isso no nosso Brasil. A esquerda, ela tem todos os meios para poder se criar uma narrativa. E é muito fácil criar uma narrativa. Basta você pegar alguns influenciadores de TikTok que são formados em opinião, colocá-los para poder denegri-lo, mudar de fato o que está acontecendo, algumas páginas de fofoca, pegar falas sem contexto e pronto, você tem uma narrativa extremamente criada. Esclarecendo, Emílio, e para todos, o primeiro ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Mas, Nicolas, por que então você não assinou a PEC? Porque a PEC não diz respeito a isso. Ela impõe uma escala de 4x3, onde ela não vê, inclusive, os impactos socioeconômicos disso. Ontem, a propositora dessa PEC
respondeu que não tinha o impacto econômico, financeiro, socioeconômico disso para o Brasil. E eu não vou ser irresponsável de simplesmente por pressão de uma medida populista que, no fim das contas, gera desemprego, gera inflação e que eu sei que na ponta da linha quem vai sofrer é o mais pobre, simplesmente assinar isso sem nenhum tipo de responsabilidade. O que eu sou a favor é de uma flexibilização, inclusive, sou o contrário a diversos pontos da própria CLT que teve como inspiração a Carta del Lavoro, né, do verdadeiro fascista Benedito Mussolini, e que a esquerda sempre exaltou, e agora as pessoas estão percebendo, não tanto, mas estão começando a perceber que, na verdade, quem é explorado é o trabalhador e o empresário pelo Estado, que o trabalhador ganha seus R$ 1.400, o empresário que se arrisca para lucrar e daqui a 10, 20 anos ele quebra, enquanto isso o Estado, que nada te devolve, tem aí explorado a todos. Então esse é o meu ponto. Eu expliquei isso, obviamente recebi algumas críticas, o que não é sinônimo de que eu esteja errado, mas o meu vídeo, por exemplo, bateu quase 20 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas, mostrando que quando você tem uma seriedade, Emílio, para poder tratar a respeito do tema, as pessoas te compreendem. Porque seria extremamente irresponsável eu, por exemplo, fazer uma PEC dizendo vamos aumentar o salário mínimo em 10 vezes, vamos reduzir a carga horária para 20 horas semanais, mas quais são os impactos disso? E a esquerda, ela gera narrativas em todo o aspecto, porque sabe que ela está perdendo a comunicação com a classe trabalhadora mais humilde. Então fez essa proposta alucinante, que inclusive tem um erro de matemática de ensino fundamental, colocando como se 8 vezes 4 fosse 36, e estão literalmente desesperados para poder atrair a atenção dessas pessoas.